Mateus 5, verso 20, Jesus se prepara para mostrar a diferença entre a justiça do reino dos céus. E você se lembra que eu disse que a justiça do reino dos céus é a mesma que do reino de Deus, são sinônimos. Aí Jesus vai mostrar a diferença entre a justiça do reino dele e as interpretações erradas que os homens faziam sobre a lei de Moisés. Infelizmente a palavra de Deus ela é muito mal interpretada, e você tem que ter certeza que nós aqui também não estamos interpretando a palavra de forma errada. E como que você pode ter certeza que nós não estamos interpretando a Bíblia de forma errada? Alguém leia para mim Atos 17, versículo 11. Como que eu posso ter certeza que eu estou numa igreja onde a palavra de Deus está sendo tratada com respeito, com reverência? Como que eu posso ter certeza que os ensinamentos desta igreja são sólidos? Alguém se coloque em pé e leia para nós Atos 17, versículo 11, por favor. O segredo então, Davi, é examinar. Você precisa examinar na própria Bíblia se nós estamos lhe ensinando a verdade. Você não pode ser um ouvinte inútil. O que é um ouvinte inútil? É aquele que aceita tudo, sem examinação, sem o pensamento crítico. Então não seja um ouvinte inútil, mas tenha certeza que você está fazendo parte de uma igreja que trata a palavra de Deus com respeito. Para quem esticava as escrituras como os fariseus, Jesus fez um aviso muito sério, muito solene aqui no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, de modo nenhum você será salvo. Então essa passagem, ela é muito séria, ela causa um pouquinho de temor. Resta-nos saber então, o que quer dizer a justiça dos escribas? O que quer dizer a justiça dos fariseus? Com certeza, não se tratava da mesma justiça do reino dos céus. Então não fique apavorado, porque a justiça dos fariseus nada tem a ver com a justiça de Deus. Hoje em dia, seria o mesmo que dizer assim: olha, irmão Cleto, se a sua justiça não exceder a dos católicos, se a sua justiça não exceder a dos batistas, se a sua justiça não exceder a dos presbiterianos, ou de qualquer outra denominação cristã que exista, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Seria a mesma coisa. Então a nossa justiça, ela tem que exceder a justiça de qualquer religião que seja, de qualquer denominação religiosa. Isso porque a justiça que nos leva para o céu, graças a Deus, não é a justiça de nenhuma igreja, não é a justiça de nenhuma religião. A justiça que nos leva para o céu é a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a justiça de Cristo excede, amém, irmãos, a justiça de qualquer religião e de qualquer religioso que seja. Então quando Jesus disse, você precisa praticar uma justiça que excede a justiça desses homens, ele estava se referindo a ele mesmo. Ele é a justiça de Deus em pessoa. Então nós podemos confiar na justiça de Cristo e jamais na nossa própria justiça. Em primeiro lugar, o que significa a justiça dos escribas e dos fariseus? A palavra justiça em si quer dizer ser e agir como Deus espera de cada um de nós. Você consegue ser o que Deus quer que você seja
e agir sempre como Deus quer que você haja? Sinceramente, a resposta seria qual? Não. Os fariseus, no entanto, se julgavam pessoas maravilhosas e que conseguiam agradar a Deus em tudo, através de seus rituais, mas certamente não conseguia agradá-lo através de suas vidas. Qual que é a diferença entre agradar a Deus através de seus rituais, da sua religiosidade, ou através de sua vida? Os fariseus seguiam direitinho os horários dos sacrifícios, direitinho os horários das orações, mas longe daqueles rituais, longe daqueles cultos, eles praticavam o egoísmo, a ganância, e pior ainda, eles faziam acepção de pessoas. Então Jesus, certa vez, os comparou a túmulos caiados. O que são túmulos caiados? Muito bonito por fora, mas podre por dentro. Então Jesus disse: esses escribas e fariseus, eles são como túmulos caiados. Eles são lindos por fora, mas eles são podres por dentro. Jesus sabia o tempo todo que a justiça deles era apenas externa. Era apenas para ser vista pelos homens. Mas que internamente eles não possuíam justiça. Por isso Jesus disse que a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus. Precisa ser real. Precisa ser de dentro para fora e não de fora para dentro. A nossa justiça é aquela que nos acorda 2, 3 horas da manhã, para que possamos nos ajoelhar e pedir perdão de algum pecado que nós dormimos sem confessar, ou algum pecado que está na nossa vida e que nós sabemos que temos que acertar perante Deus. Isso jamais acontecia com os fariseus. Eles nunca se sentiam culpados, e se eles não se sentiam culpados, logo eles nunca se arrependiam, porque para se arrepender você tem que se sentir culpado, e como eles não tinham senso de culpa, logo eles nunca se arrependiam. Jesus disse: com esse tipo de justiça, você nunca vai entrar no céu, você jamais vai fazer parte do meu reino. O problema, meus irmãos, é que todos nós aqui nesta manhã, de certa forma, somos como os fariseus. E seria impossível exceder a justiça deles. Então, qual seria a nossa única esperança? Qual seria a nossa única chance? Conhecer alguém que já conseguiu exceder a justiça dos fariseus, ultrapassar a justiça dos fariseus, alguém que conseguiu agradar a Deus por completo. E esse alguém existe. Amém? 1 Pedro 2,22 fala: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Só existe uma pessoa que excedeu a justiça dos fariseus, Jesus Cristo. E é através da justiça dele que nós temos acesso ao reino de Deus. Mas como era a justiça dos falsos religiosos? Primeiro, eles ensinavam, mas não praticavam. Isso acontece, não acontece? Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Jesus disse: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, um dos maiores cuidados que nós precisamos ter no reino de Deus é o de não colocar peso sobre a vida das pessoas, desnecessariamente. E pior ainda, peso que nós não carregamos, nossa família não carrega, mas nós estamos fazendo com que outros carreguem. Isso se chama a essência da hipocrisia, a essência do legalismo ou do farisaísmo. E Jesus condenou esses líderes religiosos, porque eles dificultavam por demais a vida das pessoas, enquanto que eles viviam regalado e esplendidamente. Pecado de hipocrisia. E talvez não haja nada
que afaste as pessoas mais de nós, da nossa igreja, que a nossa hipocrisia. Nós gostamos de ser hipócritas, mas nem o hipócrita gosta de viver perto de um hipócrita. Já perceberam isso? Basta a minha hipocrisia, mas ninguém gosta de ficar perto de pessoas hipócritas. Falamos de amor, mas praticamos o ódio. Falamos de amizade, mas praticamos contendas. Falamos de compreensão, mas somos intolerantes. E assim por diante. Então ninguém suporta essa contradição na vida das pessoas. E os fariseus, eles não eram amados, eles eram detestáveis, justamente porque eles ensinavam uma coisa e praticavam outra. Agora preste atenção, Jesus não cobrou perfeição dos fariseus. O que Jesus pedia deles era transparência. Amém, irmãos? Era transparência. Certa vez um pastor veterano é aquele bem mais velho de casa, me disse que nós só podemos pregar, nós só podemos ensinar sobre vitórias que já alcançamos. Na hora que ele disse isso, eu respondi com muito respeito: pastor, se isso fosse verdade, então o nosso repertório de pregações seria muito pobre. O que eu poderia pregar para a igreja se eu pudesse pregar apenas sobre temas sobre os quais eu sou perfeito? Como Paulo faria para pregar depois que ele disse: o bem que não quero não faço, o bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço, e o pecado habita em mim? Paulo não poderia então abrir a boca dele. Irmãos, Deus não pede perfeição de nós. Deus pede arrependimento e transparência. Certo pastor havia pecado contra a igreja, não pecado de imoralidade, mas pecado na área do trato, né? Aliás, na área do trato, na área do relacionamento, é onde nós pastores mais pecamos. E ele precisava pedir perdão perante a igreja, pela maneira intempestiva com a qual ele estava tratando algumas pessoas. Mas ele achava que se pedisse perdão, ele perderia o respeito das pessoas. Ao contrário, se ele se arrepender e for transparente, ele conquista o respeito das pessoas. Eu já pedi perdão para vários de vocês aqui no particular. Eu não tenho receio de perder o respeito de vocês, eu tenho receio de perder as bênçãos de Deus. Então Jesus não está pedindo perfeição, Ele só quer que nós, seres humanos, sejamos humildes, para nos arrependermos e sejamos transparentes. Eu falho mesmo, eu sou um pecador, eu sou de carne e osso, não esperem perfeição da minha parte. Mas os fariseus não, eles queriam pousar como homens perfeitos. Isso entristeceu Jesus Cristo sobremaneira. Os fariseus nunca se arrependiam. Já conviveu com pessoas que nunca se arrependem? Uma dessas pessoas chegou perto do arrependimento. E na hora que ele veio para me pedir perdão, ele não conseguiu dizer me perdoe. Ele disse, estou considerando. Foi o mais próximo que ele já chegou do arrependimento. Estou considerando. Isso é orgulho. No ápice do orgulho. E Jesus, o que Ele mais deseja de nós é arrependimento, é humildade, é reconhecimento dos nossos pecados, das nossas falhas. O interessante é eles preferiam, os fariseus, esconder os seus pecados, suas falhas. O problema é que eles ensinavam a verdade, mas a negavam com as suas atitudes. Quantos já viram isso? Pessoas que falam tudo certinho, mas praticam tudo errado. Daí surgiu o ditado, né, que muitos pais estão usando hoje em dia. Menino,
faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Porque os próprios pais reconhecem que não querem que seus filhos sigam naquele caminho. Mas o certo seria dizer: filho, faça o que eu mando e eu também vou tentar fazer o mesmo. Mas se eu não conseguir, prometo que vou reconhecer o meu erro e vou me arrepender. Quantos já pediram perdão para os seus filhos? Quantos já pediram perdão para uma criança? Eu já pedi perdão para um cachorro. Nós tínhamos um pastor alemão, o Rainbow, um cachorro maravilhoso. E eu tinha mandado fazer um jardim muito lindo no quintal da minha casa. E quando eu acordei pela manhã, o Rainbow tinha destruído o meu jardim. E eu fiquei irado, e eu peguei o focinho do Rainbow e amassei naqueles buracos que ele havia feito e disse para ele não fazer mais aquilo. Depois de 5 minutos, o arrependimento bateu no meu coração. Eu fui lá, me ajoelhei, peguei o Rainbow e pedi perdão para ele. Se ele entendeu, eu não sei, mas eu já pedi perdão até para um cachorro, e pediria de novo se eu precisasse. Em segundo lugar, os fariseus, eles queriam se aparecer para os homens, e esse é um problema muito sério, né? Viver de aparência. Jesus disse: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então a palavra certa aqui é exibição. No caso deles, através de roupas especiais, eles se diferenciavam de outras pessoas. Só que essas roupas, elas só eram necessárias para certas ocasiões. E assim mesmo, só o sumo sacerdote precisava usá-la. Mas todos eles, mesmo não sendo sumos sacerdotes e nem sacerdotes, todos eles queriam possuir a mesma aparência de um sacerdote. Hoje em dia pessoas nos perguntam: pastor, por que nós usamos gravata e terno na igreja? A Bíblia nos manda usar essas roupas? Não. Na verdade é apenas uma preferência nossa, é um costume nosso, é um costume dos evangélicos. Porque nós acreditamos que deveríamos usar a melhor roupa possível para a honra e a glória de Deus. Mas não é nada bíblico, não é nada mandatório, é apenas um bom costume. Apenas um bom costume. Mas se estivéssemos usando essas roupas a fim de nos apresentarmos melhores do que outras pessoas, de nada valeria para Deus usar roupas assim para se aparecer. Mas os fariseus, eles não usavam suas roupas para a honra e a glória de Deus, e sim para chamar a atenção das pessoas, da importância deles. Eles também gostavam de títulos, eles gostavam de lugares especiais. Como seria bom se voltássemos a 2000 anos, quando os cristãos, os apóstolos, os bispos, os presbíteros, eles eram chamados de servos. Pastor, apóstolo, bispo, presbítero são cargos, não necessariamente títulos, pelos quais os homens de Deus eram chamados. Hoje eu sei que não temos como voltar atrás. É pastor daqui, é pastor dali, é doutor daqui, é doutor dali. Mas naquele tempo, servos, irmãos. Meu pastor mesmo raramente me chamava de pastor Rômulo. Pastor Jaime sempre me chamava ou de irmão Rômulo ou de Rômulo. E eu gostava. Quando ele me chamava de pastor, eu não gostava. Mas quando ele me chamava apenas de Rômulo, eu gostava. E aqui mesmo na cidade, muitas pessoas me chamam de Rômulo e não de pastor, talvez pela intimidade. E não há nenhum problema com isso. Só que os fariseus, ai daqueles que não os chamassem pelo título. Era amaldiçoado. Era desprezado na hora. Terceiro, eles negavam porções das Escrituras. Claro, tudo aquilo que mexe conosco,
tudo aquilo que nos condena, a gente esconde debaixo do tapete e só utiliza aquilo que nos agrada. Veja o que Jesus disse deles: condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o quê? Um camelo. Como Jesus era sábio nas suas palavras, né? Você consegue imaginar? Você consegue coar o mosquito, enxergar o mosquito, e você não consegue enxergar um camelo? E era exatamente o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque eles enfatizavam os mandamentos triviais da Bíblia. Pastor, existem mandamentos triviais? Existem. Pastor, existem mandamentos maiores e mandamentos menores? Existem. Recentemente eu disse, existe sim pecado, pecadinho e pecadão. Deus fala de certos pecados que Ele abomina. Vocês se lembram de Provérbios capítulo 6? Essas 6 coisas, como é que diz lá? Essas 6 coisas? Deus odeia, e a 7ª, Ele o quê? Quer dizer que a expressão abomina é pior do que odeia. Então há certos pecados da nossa parte, que são piores sim, do que outros. Qualquer pecadinho nos leva para o inferno. Mas há diferenciação entre pecados sim. E esses fariseus, eles enfatizavam o menos importante da lei e desprezavam o mais importante da lei. Dar o dízimo era importante, mas ser misericordioso era mais importante ainda. Porém, eles enfatizavam os dízimos e eram cruéis para com as pessoas. Quem determina a prioridade de um mandamento é o Espírito Santo de Deus. Para os judeus naqueles dias, guardar o sábado era muito importante, era sagrado. Mas Jesus mostrou que salvar uma vida no dia de sábado era mais importante que guardar o sábado. Amém, irmãos? Jesus provou isso para eles. Paulo avisou a igreja, que somos nós, sobre a diferença entre a letra da lei e o espírito da lei. Eu espero que nós façamos parte de uma igreja que vive o espírito da lei e não a letra da lei. E há uma diferença muito grande. Escute Paulo, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Quantos acreditam que nós vivemos no Novo Testamento e não no Velho Testamento? Está aqui, não da letra. Velho Testamento era letra, mas a letra mata, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra se refere aos mandamentos que nos foram dados, porém, por mais importante que sejam os mandamentos, nenhum deles pode nos salvar. Ninguém está aqui nesta manhã porque obedeceu aos 10 mandamentos. Ao contrário, nós estamos aqui nesta manhã porque não obedecemos a todos os mandamentos. Mas nós estamos aqui nesta manhã porque o Espírito de Deus nos trouxe a salvação pela graça. Por isso que eu sigo o conselho que eu recebi do Dr. Bob Jones Jr., que era chanceler da universidade onde eu estudei. Ele dizia para nós repetidamente: jovens, quando vocês saírem da faculdade e forem para o ministério, fale muito sobre o que Deus fala muito, fale pouco sobre o que Deus fala pouco, e não fale nada sobre o que Deus não fala. Preste atenção nisso. Preste atenção. Sabe esses pastores, youtubers que vocês estão seguindo nas redes? Eles falam muito sobre coisas misteriosas, espalhafatosas, mistérios, e eles vivem falando dessas coisas. Ora, se a palavra de Deus não fala, ou fala muito pouco, por que nós estamos dando ênfase a essas coisas? Nós temos que dar ênfase
ao que Deus dá ênfase. Por exemplo, de Mateus a Apocalipse, se você pegar todas as epístolas dos apóstolos, vamos falar só das epístolas, quais eram os assuntos mais tratados? Doutrina ou relacionamento? Se você fosse pegar todos os ensinamentos sobre doutrina e sobre relacionamento, qual seria o assunto mais tratado pelos apóstolos? Quantos acham que é relacionamento? Quantos acham que é doutrina? Pastor, pode colocar a cara para bater. O que o irmão acha? Relacionamento, com certeza. É relacionamento do começo ao fim. Então você precisa de uma igreja que ensina sobre o quê? Relacionamento, porque a vida é feita do quê? E é claro que nós vamos ensinar doutrinas, mas se você quer se aprofundar mais e mais em doutrinas, vamos para o Instituto ou Seminário Batista Ebenezer. Há lugar específico para isso. Agora tem pessoas que querem transformar a igreja num seminário. Não, a igreja é um hospital, não é um seminário. Qual que é a diferença? No hospital você é tratado, amém? Você é curado. A igreja não pode ser um seminário. Nós não estamos aqui para transformar cada um de vocês num teólogo. Mas nós estamos aqui para transformar cada um de vocês num discípulo, que segue os ensinamentos do Mestre. Há igrejas que falam demais sobre roupas. Há igrejas que falam demais sobre música. Há igrejas que falam demais sobre o diabo. Há igrejas que falam demais sobre doenças. E mais recentemente, há igrejas que falam demais sobre política. Aí eu digo, tudo que é demais, vai para o extremo. Tudo que é demais, saiu do pêndulo. Mosquito. Mosquito se refere aos mandamentos menos importantes. Camelo se refere aos mandamentos mais importantes. Então vamos dar um exemplo aqui de importância. Um jovem rapaz entra na nossa igreja, cabelo até na cintura, tatuagem nos braços, no pescoço, piercing no nariz, na língua, no beiço, muito esquisito. E se assenta. Como que você vai tratá-lo? Alguém aqui é a favor de piercing? Alguém aqui é a favor de tatuagem? Alguém aqui é a favor de cabelo comprido para o homem? Claro que não. Mas esses são mandamentos triviais. O mandamento mais importante é tratar aquela pessoa com amor e respeito. Amém, irmãos? Se nós somos fariseus, nós vamos nos afastar daquela pessoa. Ele está quebrando vários mandamentozinhos de Deus. Tá? Cabelo comprido, piercing, tatuagem. Talvez até seja um usuário de drogas. E aí nós estamos desprezando o maior dos mandamentos, que é amar aquela criatura, amar aquela pessoa. Quantos entenderam isso? É sobre isso que Jesus está falando. Nós somos imperfeitos, nós nunca vamos conseguir obedecer a todos os mandamentos de Deus. Então, comece pelos principais e não pelos triviais. Se nós vamos falhar nos triviais e não nos principais. Jesus mesmo disse que há graus de importância entre os mandamentos, quando ele usou a expressão mosquito e camelo. Não sou eu quem estou fazendo diferenciação. Jesus fez. Melhor se pudéssemos observar todos, os mosquitos e os camelos.
mas que há grau de importância, há. E os fariseus amavam o dinheiro, problema sério. Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. E aí Jesus explicou de quem ele estava falando. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, mamon. Mamon quer dizer poder ou dinheiro, dinheiro ou poder. Os fariseus, eles eram avarentos e gostavam do poder. Então precisamos fugir do falso evangelho, da prosperidade e abraçar o verdadeiro evangelho do contentamento. Agora entendemos porque Jesus disse que a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus. Precisamos ser transparentes, humildes, dar prioridade aos mandamentos mais importantes e precisamos de contentamento. Alguém tem qualquer pergunta sobre essa primeira parte? Qualquer pergunta sobre essa primeira parte do estudo? Então vamos para a segunda parte. O que significa a justiça do reino dos céus? Nós vimos qual era a justiça dos fariseus. Era observar mandamentos triviais e dominar a vida das pessoas com esses mandamentos. Agora, o que significa a justiça do reino de Deus? Na primeira parte do Sermão da Montanha, Jesus descreveu 8 qualidades dos cidadãos do reino dos céus. Você se lembra das qualidades? Foi o nosso primeiro estudo. E essas qualidades resumem a justiça do reino. Você se lembra os pobres de espírito ou pobres em espírito? Os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então essas são qualidades que eu e você precisamos buscar. Nós que fazemos parte do reino de Deus. E você não vê nenhuma dessas qualidades nos fariseus. Force a sua mente. Você consegue imaginar qualquer uma dessas qualidades nos fariseus? Primeiro, eles eram pobres em espírito. Pessoas humildes que reconheciam seus erros. Eles choravam pela miséria, pelo sofrimento dos outros. Eles tinham fome e sede de justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Eles eram misericordiosos. Eles eram limpos de coração ou pensavam mal o tempo todo das pessoas? Eles eram pacificadores ou eles instigavam contendas? Eles sofriam perseguição por causa da justiça? Não, eles eram perseguidos porque eles eram injustos, mas não porque eles eram justos. Então, a nossa justiça é o contrário da justiça deles. Todas essas qualidades só são possíveis por 2 razões. Porque Jesus nos perdoa quando nós falhamos em qualquer uma dessas características. Nós não somos tudo isso 100% do tempo. Mas quando nós falhamos em uma ou mais dessas características, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas essas são as qualidades que nós temos que possuir na nossa vida, na igreja, no lar, no nosso dia a dia. Nós temos que buscar por cada uma dessas qualidades. Veja o versículo 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se pergunte se você está vivendo essas características. Lembre-se, o maior problema dos fariseus era a falta de arrependimento. Eles não se arrependiam.
Não deixe ser esse o seu maior problema também. Não deixe ser este o seu maior problema também. Não faça como aquela pessoa que disse, estou considerando. Não, pare de considerar e se arrependa. Amém, irmãos? E diga, pequei, errei, falhei, pisei na bola mesmo, sou culpado, me perdoe. Prometo, com a ajuda de Deus, não vou fazer de novo. Mas essa história de estou considerando é puro orgulho. A Bíblia diz que, a respeito do orgulho, a Bíblia diz que a altivez de espírito precede o quê? A queda. Nos próximos sermonetes, porque Mateus 5, 6 e 7 são feitos de vários sermonetes. Então, nos próximos, Jesus irá nos mostrar como você e eu podemos exceder a justiça dos fariseus. Já vimos um pouco, mas vamos ver mais nas próximas aulas.